Ninguém vai mais viver a sua vida por você. A única que fez isso é sua mãe. Pega a sua data de nascimento, lá na sua certidão, olha para essa data e fala, a partir de agora é eu por mim. Desde muito pequena eu tive esse chamado, eu tinha essa necessidade, eu sempre entendi que as coisas não se resumiam ao mundo da matéria e eu sempre tive essa busca. Então, desde pequena, frequentava a igreja católica com os meus pais. Depois vim de um processo na adolescência, me apartei dessas crenças e foi maravilhoso ter desacreditado de tudo. Depois, por volta dos 19 anos, eu volto para a Igreja Católica, mas aí numa perspectiva muito mais fervorosa, muito mais de militância. E aí eu fui sentindo um chamado muito grande para essa vida religiosa. E como que eu entendi isso? Eu gostava e gosto até hoje muito de duas. Eu amo rezar. E aí, cada um na sua perspectiva. Rezar sempre me acalmou, me trouxe para um lugar que eu não consigo explicar. E olha que eu gosto de explicar e sei explicar a grande maioria das coisas. Eu não tomo um vinho sem antes estudar muito sobre. Sou super racional, eu gosto de saber sobre o que eu estudo. Ela sempre me aterrou, porque ela me trouxe essa ausência de explicação e essa paz num lugar que eu não conseguia entender. Então, eu sempre gostei muito de rezar. Eu sempre gostei muito de irmão de rua, que as pessoas chamam de mendigo. Eu digo que o cheiro de irmão de rua, eu sempre gostei mais do que de perfume francês. Então, quando eu somei essas duas coisas, eu falei, poxa, freira, rezar e gosta de irmão de rua. Então, assim, eu sempre, desde jovem, eu tinha esse chamado com pessoas que estavam em condição de vulnerabilidade. Certa vez, lá na minha cidade, em Uberlândia, eu tinha 19 anos, estava voltando da faculdade e encontrei um menino com 8 anos, e estava um frio. Devia estar, sei lá, uns 8, 10 graus em Uberlândia. Isso para Uberlândia é muito frio. E ele estava lá perdido na principal praça. E aí eu perguntei para ele, cadê seus pais? Não, meu pai me pôs para fora de casa e tal. Minha mãe não mora mais com ele, sei nem onde mora. E eu moro na rua. Eu falei, meu filho, está muito frio. Você está descalço, está de chinês, descalço, short, camiseta. Você vai dormir aqui na praça? Ele falou, vou. Eu peguei ele pelo braço e falei, não, você vai dormir na minha casa. E levei. Cheguei na porta da minha casa, minha mãe falou, o que é isso? Eu falei, mãe, esse menininho dorme na rua. Falei, eu não tive coragem de deixar ele dormir na rua. Se a senhora tiver, fica à vontade, manda ele para fora. A minha casa vivia cheia de irmão de rua, que eu pegava e levava para dormir em casa. Hoje, eu imagino que talvez seria uma imprudência, mas na pureza do meu coração, naquela crença tão arraigada de que a gente tinha que fazer alguma coisa e que a gente tinha que contribuir de alguma forma, então isso me chamou muita atenção. Então isso apontou muito para a vida religiosa. E para a vida religiosa, mendicante e de oração. Então eu fui freira franciscana. Então eu vivia da providência divina. Então a gente pedia, se ganhasse, comia, se não ganhasse, não comia. Mas foram tempos maravilhosos. Eu falo que nem o doutorado que eu fiz me ensinou tanto quanto o tempo de convento. Quanto tempo você ficou? Eu fiquei 2 anos interna no convento, mas fiz 4 anos de processo, porque você tem tem um aspirantado, postulado e depois o noviciado. Então, somando tudo, na verdade, 4 não, 6 anos. Eu fiquei 6 anos, fiz experiência em 3 congregações, mas fiquei efetivamente em uma congregação. Quando eu ia partir para os votos perpétuos, aí eu repensei a minha vida, se eu queria ter família futuramente ou não, e aí optei pela vida laica, especialmente por esse chamado de querer ter família, de querer ter filhos, de deixar um legado. Mas foi uma experiência maravilhosa, o meu coração ainda é muito vocacionado, especialmente com os irmãos de rua. E aí você foi para esse lado, né? Hoje você é muito conhecida por esse autodesenvolvimento, do autodesenvolvimento através da psicanálise e da neurociência. Tem hoje um papel muito importante também na vida do ser humano e acho que cada vez mais as pessoas estão entendendo isso, né? O que você pensa a respeito de... Me pergunto primeiro se as pessoas estão entendendo mesmo essa história da espiritualidade. Eu ainda acho que as pessoas estão muito mais apegadas à religiosidade. Fortalece o seu senso de entender que você precisa lutar por você, apesar de existir todo um ambiente espiritual que nos ampara. Mas ela te coloca no centro das suas decisões e na autorresponsabilização. A religiosidade te coloca como dependente. Isso. Alguém pensa por você, alguém dá ordens por você, alguém diz o que você pode e o que você não pode. E eu acho que as pessoas gostam desse lugar. Se autorresponsabilizar é muito pesado. É muito mais fácil que alguém diga o que eu devo vestir, o que eu devo comer, como eu devo me comportar. Porque aí a responsabilidade é do outro, ela não é minha. Então, quando você me fala, as pessoas estão despertando, eu desejo muito que sim, mas os fatos não me comprovam. Jesus fala, pelos frutos vos conhecereis. Se a gente avaliar os frutos do que a gente anda vendo ao nosso redor atualmente, eu não sei se as pessoas estão desenvolvendo a espiritualidade. A sensação que eu tenho é que nós estamos regredindo próximo à barbárie.
Porque eu acho que quanto mais a gente se aproxima daquilo que a nossa fé nos aponta, nós vamos ficando melhores. Quando isso nos distancia e nos leva para esse local de barbárie, eu me pergunto em que a gente está acreditando. Então, se as pessoas me procuram com essa perspectiva, primeiro que eu acho, inclusive, muito mais fácil. Se a pessoa acredita, ela tem, assim, um ponto muito maior. Não acreditar é muito pesado. Vida sem crença, ela é extremamente pesada. Porque é um ambiente muito árido e é uma história que se encerra e que não tem um porquê e nenhum pra quê. Você tem que inventar o porquê e o pra quê. Não tem propósito. Então, nem que seja por interesse, acredite em alguma coisa. Então, assim, quando as pessoas me procuram numa perspectiva de fé, eu acredito que existe ali uma possibilidade ainda mais ampla de ser trabalhada. Não que quem seja ateu não tenha, muito pelo contrário. Mas eu acredito que a perspectiva de fé, ela acaba abrindo algumas outras perspectivas que favorecem esse desenvolvimento que a gente está falando. E para você, hoje em dia, dentro do seu trabalho, né, dentro de todas as vertentes as quais você atua, qual que é a grande dificuldade das pessoas? No geral? No geral. Eu acho que as pessoas passam por duas grandes perspectivas e duas grandes dificuldades. Primeiro, basicamente relacionamento. Relacionamento consigo mesmo e relacionamento com o outro. Primeiro que a gente precisa, e aí de novo, né? Impossível não remeter a Jesus. Jesus fala em amar o próximo como a ti mesmo. E aí ele cria ali um axioma que está muito claro. Ninguém dá o que não tem. Então vamos falar das duas perspectivas. Você fala que você se ama, mas você não tem uma dedicação e um cuidado em relação a você. Você não reserva tempo para você. Você não se olha com respeito, com carinho, com cuidado, com compaixão. Não existe amor próprio. Para mim aqui a gente já pega 70% dos problemas. As pessoas estão com muita dificuldade de se entender, de se conhecer, de se amar. A gente azeda essa parte, aí azedou o mingau, porque se eu não consigo fazer isso por mim, você acha que eu vou conseguir fazer isso por você? Se eu não tenho compaixão das minhas limitações, você acha que eu vou ter das suas? Se eu não tenho compaixão dos meus erros, você acha que eu vou ter dos seus? Eu vou ser extremamente pontual com você, dura e por vezes cruel. Então, assim, no consultório, quando as pessoas me procuram, são sempre por essas duas perspectivas. Ou questões relacionadas a lidar consigo mesmo, ou questões relacionadas a lidar com o outro. Nós, como humanidade, estamos muito perdidos, né? Eu acho que a gente, de certa forma, se distanciou do básico e acabou se perdendo em tantas possibilidades, em tantas opções. Eu falo que o básico, ele não muda. Outro dia eu falei isso num podcast. Existe fórmula para criar filhos? Existe fórmula para se relacionar com as pessoas? Não existe fórmula para isso. Existe. Existe fórmula. O básico existe. Lá em Minas tem de queijo com queijo, mas a receita não muda. Água, leite, óleo, polvilho, queijo. Aí depois você faz o que você quiser. Então, existe o básico para se relacionar, existe o básico para que um casamento dê certo, existe o básico para a educação dos filhos, e a gente foi ampliando tanto. Então, você como pessoa humana, o mínimo que eu preciso ter por você, eu preciso nem gostar de você, faço dois. Eu preciso te respeitar, eu preciso ter ética em relação a você, eu preciso preservar a sua saúde física e emocional, minimamente. A partir daí a gente fala em relacionamento, em gostar, daí para frente. Nós perdemos a mão do básico. Do básico. Você está no passeio da Paulista. Eu passo com o meu carro. Eu não me preocupo se a roda vai bater e se vai jogar um rio de água para cima de você. Dane-se. Você está de fora, eu estou dentro do carro. Isso é o básico. Quando a gente se afasta do básico, de novo, nós estamos nos aproximando da barbárie. Aí passa por educação de filhos, aí passa por casamento. Quando você fala também da ampliação, por exemplo, você acha que é a tal da sociedade, que são as várias, então como tem muitas opções, nada é feito para durar. Você acha que passa por isso? Já tem até uma releitura, né, de uma evolução do conceito de Bauman de amor líquido. Não, a perspectiva atual é de amor gasoso, sim, já não é mais líquido. Porque o líquido ainda é palpável, né? Nós ainda estamos falando de matéria. Mas a internet, ela traz tantos termos que eu até brinco com o Dona. É conversante, é visualizante, é love bombing, é ghosting. Pra se relacionar, você tem que saber tudo isso. Pra saber em qual categoria que você vai se encontrar. Ixi, eu tô totalmente atrasada, eu não dou conta de metade disso daí. Não tem como. Mas você tá vendo como que a gente se afastou? É uma pós-graduação. A gente se afastou do básico? Total. Eu brinco que quando você era pequena, tinha que tipo de água? Água filtrada sem filtrar. Sim. Só. Hoje tem filtrado, sem filtrar, gaseificada, saborizada, sim, cara, barata, na lata, no plástico, no Tetra Pak. Nós fomos, como diz o mineiro, nós fomos inventando tanta trenheira que agora a gente se perdeu no meio da trenheira. A gente já não sabe mais o que fazer com isso tudo. Então,
É bem por aí. Então, quando você fala do Bauman, né, do amor, há uma grande diferença entre amor e paixão. Verdade, todas as interações que a gente estabelece são baseadas em fórmulas científicas e neurotransmissores. Então, a neurociência é maravilhosa para explicar isso. Porque ela vai dizer assim, não é sentimento, são reações químicas. A paixão tem outra reação química. Paixão, o amor passa por outra perspectiva. Desce muito rápido. Um cérebro apaixonado é um cérebro burro. Uhum. Quando você está apaixonado, você manda um helicóptero jogar 200 quilos de flor, mesmo sem você ter dinheiro. Você pede um casamento com 2 semanas. Você fala que ama em 3 dias. Um cérebro, porque o pico é alto e desce rápido. Uhum. O amor é baseado em ocitocina. Ocitocina é o hormônio, é o neurotransmissor da prostração, da demora, do convívio, do afeto. Tanto que animais, quando estão amamentando, antes do leite descer, o que vai acontecer é um pico de ocitocina, que é uma relação da mãe com o animal, da vaca com o bezerro e todos os animais, então. Então, a ocitocina é o neurotransmissor do amor. Então, nós estamos falando aqui de pessoas que estão viciadas em pico de prazer. Então, eu fico com alguém, mas amanhã isso já passou, perdeu novidade. E amanhã eu preciso de outro pico de dopamina. Aguentar você acordar descabelada, eu não estou muito disposta a isso. Porque dopamina não vive disso. O que não é prazer me cansa. Me deixa enfadada. Eu quero que você levanta da cama e vá embora logo. Relacionamento líquido. Quando eu falo de permanecer, eu estou falando de uma outra perspectiva. O que acontece com a humanidade atual? Nós estamos muito viciadas nesses picos dopaminérgicos. E aí os relacionamentos ficam muito difíceis. Porque não dá para ter prazer com uma pessoa que você vive há 6 meses, que você dorme e acorda junto, que você divide conta, que você liga no meio do dia e fala que o gás acabou. É a rotina. Que você está amamentando, descabelada, com uma touca na cabeça, e seu marido chega, você não tomou nem banho, que você passou o dia inteiro dando mamar pro neném, você está no puerpério, você está toda danada. E existe uma outra relação. Se alguém busca prazer nessa relação, essa relação já acabou. Porque não tem prazer ali naquele momento. Uhum. Ali eu permaneço por outras perspectivas. Só que nós estamos ficando viciados em não permanecer. Eu fico só enquanto é bom. Deixou de ser bom, eu procuro outro prazer. E outro prazer, e outro prazer, e outro pico. Exatamente o que acontece com a cocaína, com o crack, com... É uma droga. É.